A entrevista teve um início que ninguém imaginava que levaria ao desfecho que teve. Tudo parecia apenas um bate-papo rotineiro, com perguntas bem estruturadas e respostas previamente calculadas. Patrícia Abravanel, com seu sorriso profissional e treinado, deu as boas-vindas a Nicolas Ferreira, que, por sua vez, retribuiu com um sorriso discreto e uma expressão tranquila, como se estivesse diante de mais uma entrevista comum. No entanto, ambos sabiam que qualquer deslize poderia ser usado contra sua imagem. Do outro lado, Patrícia também tinha seu próprio objetivo: conduzir a conversa sem permitir que a tensão tomasse conta. Nenhum dos dois, porém, poderia prever que estavam prestes a protagonizar um dos momentos mais intensos da televisão recente. A primeira pergunta foi cuidadosamente elaborada: e você tem se destacado no cenário político? Como enxerga o momento atual do Brasil e o seu papel nesse contexto? Era uma questão ampla, propositalmente aberta, sem ataques diretos, permitindo que Nicolas respondesse de forma abrangente. Ele escutou com atenção, respirou fundo e respondeu com a segurança de quem está acostumado a ser questionado. Afirmou que o Brasil atravessa uma fase crítica, onde discursos vazios e promessas quebradas já não encontram mais espaço. Disse que seu compromisso era com mudanças reais e que não estava ali para agradar, mas para confrontar uma política ultrapassada, com verdades que muitos evitavam dizer. Até esse momento, Patrícia mantinha um tom amigável, escutando atentamente e balançando a cabeça em sinal de compreensão. No entanto, começou a preparar a abordagem seguinte. De maneira sutil, questionou: mas você não acha que o diálogo entre diferentes correntes políticas pode ser mais eficaz do que o confronto direto? Foi aí que o rumo da entrevista mudou. Nicolas respondeu sem hesitar, com firmeza: há momentos para diálogo, sim, mas o Brasil já passou desse ponto. Segundo ele, a política nacional sempre esteve nas mãos dos mesmos grupos, que simulam acordos enquanto a população continua esquecida. Seu tom começou a causar incômodo. Já não era um bate-papo leve, e Patrícia percebeu que estava diante de um debate que poderia fugir do seu controle. A apresentadora, então, tentou reconduzir a conversa para um tom conciliador. Argumentou que encontrar um meio-termo seria mais produtivo do que manter um discurso polarizado. Mas Nicolas não recuou. Com um tom sereno, porém firme, afirmou que aceitar o meio-termo que seria ceder para aqueles que há anos mantêm o país estagnado. Ele enfatizou que a conciliação, na prática, resultava em mais do mesmo. O estúdio começou a sentir o peso da discussão. Patrícia, antes segura e tranquila, começou a demonstrar sinais de desconforto. Seu sorriso se desfez, e sua postura mudou sutilmente. Tentando recuperar o controle, lançou uma pergunta mais incisiva. Muitos dizem que seu discurso acirra ainda mais as divisões no país. Você não acha que, em vez de unir, está aprofundando a polarização? Nicolas respondeu de forma direta, sem rodeios. Disse que a polarização não era obra dele, mas sim daqueles que, por anos, comandaram a política com favorecimentos e jogos de interesses. Afirmou que não estava ali para manter as aparências e que o Brasil estava cansado desse modelo que nunca muda. Nesse ponto, a entrevista já não era um simples debate. Tornou-se um embate ideológico. Patrícia tentava argumentar, mas sua voz já não transmitia a mesma firmeza. O desconforto era evidente. A postura confiante que mantivera até ali começou a dar lugar a um nervosismo perceptível. Nicolas notou isso imediatamente. O silêncio no estúdio se prolongou. Patrícia respirou fundo, tentando reorganizar seus pensamentos. Estava claro que sentia a pressão de um debate que não conseguia mais controlar. Insistiu que o Brasil precisava de união e que não podia se dar ao luxo de cair em extremos. Mas sua voz já não tinha a mesma segurança de antes. Seus olhos começaram a brilhar, e ela desviou o olhar por um instante, tentando conter a emoção. A tensão tomou conta do ambiente. Nicolas, mantendo a calma, afirmou: e quem vive de ilusões acredita que o Brasil pode mudar com os mesmos discursos de sempre. O que está em jogo aqui não é apenas política, mas o futuro do país.
O peso dessa declaração atingiu Patrícia visivelmente. Ela tentou manter a compostura, mas era impossível esconder o nó na garganta. O silêncio no estúdio se intensificou. Patrícia tentou seguir adiante, mas sua voz falhou. Seus olhos ficaram marejados, e, pela primeira vez, a emoção tomou conta. Enquanto isso, as redes sociais já estavam em alvoroço. Comentários pipocavam a cada segundo, divididos entre aqueles que elogiavam a firmeza de Nicolas e os que acreditavam que Patrícia havia sido pressionada de forma injusta. Patrícia, tentando retomar o controle, disse: "E eu entendo que você queira mudanças, mas não podemos esquecer que o diálogo é essencial para qualquer democracia. Você não acha que seu discurso pode soar radical demais?" Dessa vez, Nicolas respondeu em um tom ligeiramente mais ameno, talvez percebendo a fragilidade de Patrícia naquele momento. O que eu defendo é um Brasil onde a verdade seja dita, doa a quem doer. Radical é continuar fingindo que as coisas podem mudar sem enfrentar a realidade. O povo está cansado de promessas vazias. Precisamos de ações concretas. Patrícia, ainda tentando manter o tom conciliador, insistiu: precisamos encontrar um caminho e não dívida. Nicolas inclinou-se levemente para a frente e disse: a união é importante, mas não pode ser baseada em falsos consensos. Precisamos nos unir em torno da verdade, da justiça, de um Brasil que funcione para todos, e não apenas para uma elite privilegiada. Patrícia respirou fundo. Estava emocionalmente abalada. Tentou mudar de assunto. Vamos falar sobre a reforma tributária. Você acredita que ela pode ser a chave para as mudanças que defende? Mas Nicolas permaneceu firme, e a reforma tributária é importante, mas sozinha não resolve nada. Precisamos de uma reforma política, de uma mudança de mentalidade dos nossos líderes. Precisamos de transparência e responsabilidade. A tentativa de Patrícia de suavizar o debate não funcionou. A tensão continuava a crescer. Ela insistiu: não acha que essa postura pode afastar aliados? Precisamos de alianças para avançar. Nicolas balançou a cabeça. Alianças são fundamentais, mas não a qualquer custo. Não podemos nos unir a quem não está comprometido com mudanças reais. Patrícia estava esgotada. Tentou encerrar a entrevista de forma diplomática. E eu respeito sua posição, mas acredito que o Brasil precisa de soluções práticas, não apenas discursos inflamados. Nicolas olhou diretamente nos olhos dela e finalizou: o meio-termo que você defende é o que nos trouxe até aqui. Precisamos de coragem para fazer o que é certo, mesmo que isso signifique enfrentar aqueles que se beneficiam do sistema atual. O Brasil merece mudanças reais. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Patrícia sabia que não havia mais como continuar no mesmo tom. Respirou fundo e finalizou: agradeço sua participação, Nicolas. Foi um debate intenso, e acredito que nosso público tem muito a refletir. Enquanto Patrícia tentava se recompor nos bastidores, Nicolas deixou o estúdio com a mesma serenidade com que havia chegado. Sabia que suas palavras deixariam marcas e que aquela entrevista seria lembrada por muito tempo.